Olá, boa noite para você. Está preso o segurança do criminoso mais procurado do estado. O suspeito foi detido numa operação da polícia em que foram apreendidos 2 fuzis e 3 pistolas. A prisão de Marcos Vinícius Guimarães da Silva, de 26 anos, aconteceu na noite de quarta-feira. Ele era apontado pela polícia como o 5º traficante mais procurado do estado. A prisão aconteceu durante um treinamento da PM no bairro da Penha, em Vitória. Ainda de acordo com a polícia, ele era o segurança de Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, número 1 na lista dos mais procurados. Estamos focando as lideranças e, se eles persistirem em tentar dominar o território, a via pública, invariavelmente o resultado será o resultado letal para esses indivíduos, porque a Polícia Militar está extremamente bem treinada e com o armamento de última geração. Identificamos uma guerra entre 2 organizações criminosas que vinham convivendo pacificamente nas suas atividades criminosas e ilegais, obviamente, em determinado momento, por algum motivo, racharam, e a partir dali o Morro do Macaco e Itararé, que trabalham na mesma linha de tráfico de entorpecentes, começaram a se confrontar com o bairro da Penha. E quem sofre com isso no meio disso tudo é a comunidade. O nosso papel é ir atrás deles, como nós fomos nessa madrugada, como nós estamos indo desde outubro, retirando de circulação armas ilegais e fazendo prisões qualificadas. Com a prisão de Marcos, 6 dos 10 principais traficantes estão fora das ruas. Com isso, a Secretaria de Segurança Pública atualizou a lista dos procurados. Os 4 principais atuam no bairro da Penha. Quem lidera é o Marujo, que soma 9 mandados de prisão. Em segundo lugar, Ivan Machado Glicério, fugitivo do sistema prisional. Logo em seguida estão Jean Finamori Bento e Washington Damásio da Silva, ambos foragidos após o benefício da saída temporária. Durante atendimento à imprensa, o secretário de Segurança Pública explicou a conexão criminosa entre o Espírito Santo e estados vizinhos, como Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo ele, não há participação de traficantes de fora nos conflitos que acontecem aqui. O interesse, principalmente de facções cariocas, é assegurar a venda de drogas e armas. Em troca, lideranças capixabas ganham refúgio em outros estados. Uma das consequências diretas dessa aliança é a entrada de armamento pesado no estado. Em apenas 2 meses, mais de 600 armas já foram apreendidas, entre elas 8 fuzis. Num passado muito próximo, a arma mais apreendida pelas nossas polícias eram os revólveres. Hoje passa a ser a pistola e, lamentavelmente, já temos a entrada dos fuzis e granadas. Então mostra o quão esses caras são desafiadores, o quão esses caras estão querendo enfrentar de fato os nossos policiais e o quão nós temos que continuar partindo para cima deles. Eles têm, na verdade, áreas de atuação. Eles não têm área de dominância. O que é isso? A área de atuação, eles traficam, né? Eles exploram ali a questão da venda de drogas, de armas, de munições. Agora, eles não dominam o território igual outros estados que a gente tem ver, principalmente na mídia nacional. E nós não deixaremos que isso ocorra. Não haverá facção no estado do Espírito Santo que terá domínio territorial. Domínio territorial significa impedir a entrada e saída de policiais militares de comunidades. E um advogado foi preso em uma operação da Polícia Federal de combate ao tráfico de drogas. As investigações apontam que o advogado estaria trazendo recados de traficantes que estão em presídios no Acre. Eram ordens que deveriam ser cumpridas por criminosos da mesma facção. A prisão aconteceu em Guarapari. Parte da operação também aconteceu no estado do Acre. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil acompanharam a ação. O nome do advogado preso não foi divulgado. Caçada aos suspeitos de matar essa jovem aqui no LED. A Caroline foi assassinada há 1 mês no bairro de Divinópolis, na Serra, e um dos suspeitos foi encontrado. A equipe da DHPM cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão em Divinópolis, na Serra. Busca pelos envolvidos na morte de uma jovem que aconteceu no bairro. 7 pessoas já foram identificadas como integrantes de uma gangue que teriam participação no atentado que matou a jovem. Na operação de hoje, os policiais da DHPM foram cumprir cerca de 7 mandados de busca, apreensão e prisão. Dos envolvidos, dos suspeitos de envolvimento na morte de Caroline Barcelos, um foi detido e trazido aqui para a DHPP, onde presta depoimento. O jovem detido tem 24 anos. Uma outra pessoa foi trazida para prestar depoimento sobre o mesmo caso.
seria um padeiro e, depois de ser ouvido, foi liberado. Caroline foi assassinada na madrugada do dia 28 de outubro. Ela voltava da casa de amigos. Iria deixar um funcionário na casa dele quando o atentado aconteceu. Ela foi atingida com vários tiros, principalmente na cabeça. Perdeu o controle do carro e bateu na porta da casa do pai dela. Foi o próprio pai quem a socorreu, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O funcionário que estava com ela nada sofreu. A principal linha de investigação da polícia é que Caroline tenha tido o carro dela confundido pelos traficantes locais como o de rivais que iriam dar um ataque na região, descartando assim a tese da família da jovem que o crime pudesse ter envolvimento de algum familiar. Bom, a polícia não divulgou mais detalhes porque o caso segue em segredo de justiça. E um homem foi assassinado com uma facada no peito em Vitória. Esse crime aconteceu perto de um parque na Grande São Pedro, que estava cheio de crianças na hora. O crime ocorreu em plena tarde, na movimentada pracinha do bairro Santo André, em Vitória. Toda a violência foi presenciada por crianças que brincavam no parquinho. A vítima é José Lucas Campos Nascimento, de 45 anos, morto com uma facada no peito após mais um desentendimento que teve com a assassina, que foi presa em flagrante. Segundo moradores da região, os envolvidos nesse crime tinham um desafeto antigo. Depois que os dois faziam uso de bebida alcoólica, começavam a se ameaçar mutuamente. Na semana passada, a mulher chegou a dar uma paulada na cabeça da vítima, que saiu do hospital jurando vingança. Ele estava com o pau e ela com a faca, e ele pegou o pau para se defender dela, que estava batendo, que os dois estavam brigando, né? E aí ela golpeou ele com a faca e nesse momento que ela foi fundo com a faca, ele caiu e já não esboçou nenhuma reação. Os moradores da região contaram que a suspeita do crime tem transtornos psiquiátricos e faz consumo de bebida alcoólica, muitas vezes ficando agressiva depois disso. Eu ouvi relatos que ela tem problema mental. Quando ela era sã, é uma pessoa totalmente diferente quando ela bebe. Quando ela bebe, fica impossível. Ela briga com todo mundo. Ele bebia também, mas brigava entre eles, mas nunca vi ele, tipo assim, comigo, agressividade, não. Ele sempre foi uma pessoa que se comunicou bem, via ele sã, ele era uma pessoa adorável. Mas quando o problema é a bebida deles, eles bebem e brigam entre eles 24 horas. O local onde o crime ocorreu já é conhecido por ser palco de brigas e por isso deixou de ser um ambiente seguro para crianças. A gente não tem o prazer de trazer nossos filhos e deixar ali, a gente tem que ficar o tempo todo vigiando, porque as crianças têm até medo, brigam o tempo todo. É um problema social e de saúde pública também, né? A questão da bebida e dos conflitos que acontecem na rua. A Polícia Militar disse que essa mulher de 34 anos disse que foi agredida pela vítima, pegou uma faca em casa para se defender. Ela teria sido agredida novamente pelo homem, por isso esfaqueou ele. De acordo com a PM, a mulher estava com escoriações pelo corpo, foi levada para a delegacia e a ocorrência ainda está em andamento. E vai passar por audiência de custódia amanhã o idoso que matou a mulher a facadas no norte do estado. O Josefino José da Rocha, de 69 anos, deu risadas antes de ser preso. Ele foi amarrado pelos filhos após confessar o crime. Helena Francisca Bento, também de 69 anos, foi morta a facadas dentro de casa em São Mateus. Os vizinhos contaram à polícia que o casal tinha brigado muito antes do assassinato. Mas o suspeito não disse aos policiais por que matou a mulher. Ele alegou que estava se sentindo fraco, prestes a desmaiar, por isso foi levado a uma unidade de pronto atendimento em Conceição da Barra e depois encaminhado à delegacia. A Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por feminicídio e já está no presídio. A seguir, lixo acumulado após um acidente de trânsito em Vila Velha. Você confere já já. TN2 de volta com imagens impressionantes de um acidente que aconteceu na Serra. O motociclista perde o controle da direção e cai do viaduto de Carapina. As imagens são chocantes e foram registradas nesta quarta-feira. Às 8h40 da noite, esse motociclista perde o controle da moto quando passava pelo viaduto de Carapina, na Serra. Ele colide violentamente contra um poste e depois cai do viaduto. O poste até balança com o impacto. O condutor, um homem, trafegava no sentido Jardim Carapina e chegou a subir a calçada antes da colisão. Repare que nem a grade de proteção impede a queda. Na manhã seguinte, o estrago provocado pelo acidente permanece no local.
Aqui neste ponto, o meio-fio ainda conserva as marcas do pneu da motocicleta, que atingiu em cheio esse poste e lançou com muita força o motociclista contra essas grades. O impacto foi tão grande que a proteção se rompeu. O motociclista, então, caiu dentro do pátio de uma revenda de carros, uma altura de cerca de 3 metros. Impressionado com as imagens, o ciclista aponta os perigos do viaduto de Carapina. Grade é para nada, não é botar um muro, para ser mais sincero, porque isso ocorre direto, essas falhas. Teve dias que ficou muito tempo sem nenhuma grade aqui e às vezes falhas, entendeu? Quase caindo, remendado com ferrinho, com barbante, tá assim, bem precária. É constantemente, então assim, uma hora pode correr uma desgraça. Vou evitar. Muito perigoso mesmo, né? Mas tem que andar com cautela, a gente não sabe o que de fato provocou esse acidente. A Secretaria de Mobilidade do Estado diz que essa via ela é reta, plana, asfaltada, iluminada e devidamente sinalizada, mas que vai providenciar agora o reparo da grade de proteção que foi danificada com o acidente. Sobre essa proteção, diz que o projeto segue os padrões estabelecidos. Uma briga entre colegas de trabalho por pouco não acaba em tragédia na Serra, gente. Um pedreiro de 56 anos foi agredido com pauladas. Ele seguia para o ponto de ônibus após o dia de trabalho, quando foi surpreendido pelo agressor. E o suspeito chegou por trás, já dando pauladas na cabeça da vítima. Mesmo com um colega caído no chão, não parou com as agressões. Esse crime foi no bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe. O pedreiro agredido teve ferimentos na costela, levou 6 pontos na cabeça. Os dois trabalham juntos como auxiliares de caminhão em uma empresa que faz pavimentação. Mas esse suspeito fugiu e ainda não foi encontrado. Gente, bora para Vila Velha, onde tem morador do bairro Garoto que está esperando há um mês providências do poder público. Um caminhão de lixo derrubou um poste e com esse acidente os fios ficaram amarrados, estão impedindo agora a passagem do caminhão. Resultado, o lixo não está sendo devidamente recolhido e esse poste até hoje também não foi trocado. O poste foi danificado, o muro da casa do Weberson foi destruído e o lixo tem se acumulado pela rua. Isso é só parte dos problemas que alguns moradores do bairro Garoto, em Vila Velha, têm enfrentado. Tudo começou quando o caminhão da coleta de lixo bateu no poste, deixando ele nesse estado. Só que não parou por aí não. O mesmo caminhão, durante uma manobra, derrubou a fiação pela rua. E tá achando pouco? Quando a concessionária de energia elétrica veio resolver a situação dos fios, foi a vez de um novo acidente. O caminhão bateu no poste, onde veio danificar. O poste está todo quebrado. Esse mesmo caminhão, ao subir, quebrou todos os fios estão todos ali amarrados. Aí uma pessoa chamou a EDP. A EDP veio para fazer o conserto dos fios e aconteceu outro acidente que bateu no muro do vizinho, quebrou todo o muro do vizinho. O Weberson estava dentro de casa estudando quando ouviu o barulho e achou que estivesse vindo da rua. A minha esposa ficou um pouco apavorada, porque no caso ela já tem um certo trauma. Quando viu um estrondo, pum, entendeu? Aquela coisa toda, ela ficou toda assustada, chorosa lá dentro. Depois de terem testemunhado 3 acidentes na rua, o primeiro envolvendo o poste, o segundo com a fiação que foi derrubada e o terceiro com o muro da casa que foi destruído, ainda hoje, mais de um mês após todos esses acidentes, o cenário na rua permanece o mesmo e ainda os moradores têm que enfrentar uma série de consequências disso tudo. Para poder os órgãos que possa nos assistir, está resolvendo essa situação para a gente. Porque a gente está com outro problema que é o lixo, né? Devido os fios estarem todos amarrados, o caminhão não está descendo de segunda a sexta, porque o caminhão é alto. Ele vai agarrar nos fios amarrados. O que está acontecendo? Está descendo só um caminhão baixo na noite do sábado para fazer a coleta. Fora disso, as calçadas estão totalmente cheias de lixos. Depois de tantos problemas, o que os moradores do bairro Garoto desejam é uma resposta e uma solução para que tudo isso não crie outros acidentes pela rua. Os órgãos que são competentes têm que dar uma solução para a gente, os moradores aqui do bairro Garoto. Esse é o desejo dos moradores, eu falo em nome dos moradores. Pois é, e nós demandamos a EDP, a Prefeitura de Vila Velha também, só que infelizmente nem a gente teve retorno. A seguir, uma estratégia adotada por um hospital para tornar mais descontraída a rotina dos pequenos. É já já.
Quem já ficou internado sabe como é um momento difícil, né? E ainda mais complicado ainda para as crianças. Por isso, o Hospital Infantil de Vila Velha adotou uma maneira diferente e divertida para levar os pequenos para a sala de exame. O Benjamin, de 1 ano, foi o escolhido para fazer o controle de qualidade dos novos carrinhos. Escolheu o preferido, colocou o cinto de segurança para garantir uma viagem segura e começou a testar todas as funções. Ele está internado há mais de 1 mês no IMAB, em Vila Velha, sem data de saída. Ele deu uma gastroenterite aguda e com o tempo a gente descobriu que ele tem alergia à soja e à PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Durante esse tempo, ele já fez mais de 10 exames. A mãe já sentiu que a novidade pode fazer com que a estadia no hospital seja mais leve. Acho que vai dar uma melhora em tanto, né? Que dá para poder quebrar aquele clima tenso de hospital, quanto para fazer exames, para vir realizar alguma cirurgia. E vai sentir em casa um pouco, mas vai estar em casa, né? O hospital realiza, em média, 450 cirurgias por mês, além de inúmeros exames e outros procedimentos. Agora, ao invés de uma maca ou cadeira de rodas, pacientes como o Benjamin vão fazer a troca pelos carrinhos e encarar um dia a dia mais alegre na rotina hospitalar. Esses carrinhos serão conduzidos por maqueiros treinados pela nossa equipe de assistência. São 3 carrinhos manuais que os maqueiros irão direcionar manualmente e 2 carrinhos elétricos que também serão direcionados por controle remoto. A ideia é que o paciente brinque, ele chegue brincando naquela unidade de cura. Olhando a felicidade do Benjamin, parece até que ele está em um parque de diversões. A compra dos 5 carrinhos foi feita por uma universidade particular e atende crianças de até 10 anos. Nós sabemos que o ambiente hospitalar é um ambiente difícil para os pais, as crianças muitas vezes têm muito medo, uma ação como essa vem trazer um certo conforto e também a adesão das crianças aos procedimentos, indo de uma maneira mais lúdica para dentro do centro cirúrgico para realizar seus procedimentos. Agora a gente muda de saúde para arte e também história. Quem passa pelo centro de Vitória talvez não observe esse contraste. Mas a estátua de uma mulher negra, catadora de recicláveis, instalada na frente de um dos símbolos de poder do Estado, o Palácio Anchieta. Um professor decidiu apresentar a história dela para estudantes de uma escola pública de Cariacica. E todos elogiaram a aula. O passeio foi até aí, o centro de Vitória. E o tema da aula, a história dessa estátua, que fica bem em frente ao Palácio Anchieta. Talvez você, assim como os meninos, já passou por esse monumento, mas não saiba da importância dele para a história afro-capixaba. Agora a meninada já tem na ponta da língua. Muito legal, a gente veio prestigiar a Dona Dominga. Ela foi moradora de Vitória e morreu faz uns anos e ela foi uma mulher muito importante. Ela é muito importante para representar o Espírito Santo. Muita gente não conhece ainda uma história tão grande, tão bonita. Estou achando muito legal e eu também achei muito importante porque para as pessoas saberem a importância que ela teve no passado. O professor do curso de Artes Visuais da UFES mapeia todos os monumentos da capital e um deles chamou a atenção. A estátua da Dona Domingas foi colocada em frente ao Palácio Anchieta, sede do Poder Executivo Estadual. Essa mulher preta e idosa era uma catadora de recicláveis. Moradora do bairro Santo Antônio, era desse jeito, com um saco nas costas e um porrete de madeira, que ela percorria a cidade diariamente. E assim, era conhecida popularmente na época. Dona Domingas é um ícone, né, não só da questão étnico-racial, para a questão dela ser uma mulher negra, mas é porque ela é a única escultura de uma mulher negra em todo o Espírito Santo. Né? E uma mulher negra que não está nesse espaço porque é uma heroína política, não, é uma mulher negra homenageada pelo prefeito Crisógono Teixeira por ser ela. Né? Uma figura lendária no centro de Vitória, né, que teve uma importância, ela fez parte da vida de muitas pessoas que foram professores da escola de arte, que são comerciantes, pessoas importantes na cidade. Em homenagem ao mês da consciência negra, ele transformou a pesquisa desenvolvida na universidade em uma intervenção artística. Junto dos estudantes do Fundamental, um grupo de mestrandos resolveu homenageá-la com rosas, que ela nunca recebeu em vida. Ela é pra gente esse personagem, essa pessoa que representa de fato o que é ser uma mulher negra, atravessando todos os problemas ao longo dos anos 60 e 70, como ela atravessou, e conseguir ter sido lembrada e homenageada. Depois de tudo, uma última homenagem, agora pela atriz Sueli Bispo, que interpretou Dona Domingas nos teatros da cidade.
Se hoje ainda é difícil para nós negros, imagina naquela época que ela viveu. Esse ato é uma forma de dar visibilidade a essa mulher. Apesar de todo o mistério por trás dessa figura histórica, o fato é que essa mulher preta e pobre está eternizada não só em frente a um dos principais cartões postais do Espírito Santo, mas também em frente ao mais alto símbolo de poder político, o Palácio Anchieta. Essa é a função do monumento, é lembrar para a geração seguinte as questões das gerações passadas. E ela é algo que a gente tem que lembrar e que tem que celebrar, né? E que precisa desse destaque. Muito interessante, a arte eternizando a história e hoje trazendo consciência, né? Através das aulas em campo. Parabéns, viu, ao professor. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Amanhã tem mais informações para você às 7h30 da noite, viu? Até lá.